Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo aí no encontro da Escola do Reino de Salvador. A Laurinha pediu para me dar um depoimento sobre a história, né, do meu caminhar. Eu vou tentar fazer de forma bem resumida. Quando eu entrei na Palavra Viva, que a gente chama de Palavra Viva, o caminhar, foi quando a minha irmã mais velha, ela se estava separando do marido dela. E a Marli, que alguns conheceram, era colega dela no DEMAI, que é o Departamento de Águas aqui de Porto Alegre. E naquele desespero que a minha irmã estava, aonde convidasse para ela ir, ela iria. E a Marli convidou ela para ir numa reunião, que era a reunião do Noé, que tinha vindo de Salvador em 85, se não me engano, e isso era 88, início de 88. E aí a Marli já reunia com o Noé lá no tempo da quadrangular ainda, né? Então o Noé foi para Salvador como quadrangular e voltou na Palavra Viva. E aí a Marli procurou ele, daí ele falou que estava uma outra revelação e tal. Então eles tinham essas reuniões semanais, dia de semana, final de semana. Aí levou a minha irmã lá, minha irmã gostou e me convidou para eu ir nessa reunião. Quando eu fui nessa reunião, eu até tocava na época, era cabeludo, tudo, mas eu sempre fui muito curioso. E no final da reunião, que eu não entendi nada do que foi falado, até porque a reunião era só de senhoras, né, era a Marli e outras senhoras, né, o ambiente totalmente ao contrário do que eu imaginava que seria uma reunião, né. E aí no final o Noé perguntou se eu queria ser abençoado. Eu, como curioso, eu quero. Não sabia o que era, né? E aí, com imposição de mãos, ele me abençoou. E eu tive uma revelação praticamente completa, né? Da Palavra Viva, do caminhar. E eu até brinco, né? Que depois disso eu nunca mais faltei à reunião. E a minha irmã até tem altos e baixos, inclusive essa época agora. Ela está afastada já há uns 3 anos. Então, o meu caso, eu achei que foi até um pouco atípico, né? Raros casos eu vi igual o meu de ir numa reunião da Palavra Viva, né, e a pessoa ser abençoada e ter uma revelação praticamente completa de tudo e profunda como eu tive. Ainda mais que eu estava na faculdade, tocava, né, e numa reunião praticamente de senhoras. Então essa foi um ponto, né, bem marcante. O segundo ponto, né, que eu destaco é quando eu fui estabelecido como presbítero, né, que foi algo interessante porque nós estávamos no encontro, isso foi 10 anos depois, 88 foi quando eu me converti, né, entre aspas, e 98 estabelecido presbítero. Nós estávamos num encontro de Pentecostes na praia, em Tramandaí, e o Adal estava ministrando. E ele ligou para o Benedito e disse: olha, eu acho que está na hora de estabelecer o Dario, alguma coisa assim, depois que ele me falou. E ele me falou, fiquei meio surpreso, né, no primeiro momento, mas quando eu fui estabelecido, né, pelo Adalto e pelo Noé, foi uma experiência também bem profunda no que foi falado em relação às palavras que vieram, e realmente se sente uma unção diferente, né, que eu estava assim acostumado. Foi diferente, foi uma autoridade recebida, né, que foi muito profunda, né, e que a gente lembra com um certo carinho, vamos dizer assim, de tudo que veio naquela época. E o que fica um pouco diferente é porque todos aqui no Sul são praticamente estabelecidos pelo Benedito, né? E o meu caso, novamente, foi um pouco diferente, porque fui estabelecido pelo Adalto, aqui na região Sul, né? E quando que eu acho que geralmente o Adalto estabelece mais o pessoal do Nordeste. Mas eu via essa ligação com Salvador, do período que o Noé teve lá, né, em Salvador. Então existe essa ligação mística de Salvador e Porto Alegre por causa do Noé, e de alguma forma, coincidência não, se confirmou com o meu estabelecimento pelo Adalto. E uma última coisa, entre várias que eu podia falar, foi o estabelecimento como comissionário da área da música, que também fui pego de surpresa, como acho que todos, né, como são comissionados. E quando me estabeleceram ali o Benedito, o Paulo Leite, o Derson, o Doni Lino,
sei se o Celso estava também, foi algo bem profundo e que durou dias depois. Isso foi um pouco diferente. Durante dias, aquela unção ficava ministrando, né? Ficava ministrando no meu espírito. 30 dias depois, eu tive um acidente, eu sofri um acidente de carro aqui em Porto Alegre. Estava eu, a Lízia, a Gabi e a Zilda, a mãe do Doni. Nós podíamos ter morrido todos, nessa história que eu contei para poucas pessoas, né? E eu vi claramente ali embora não quisesse admitir, algo como um ataque, né, em relação ao ministério. Foi muito violento como tudo aconteceu, né? E como nós escapamos. O carro teve perda total, eu e a Liz fomos de ambulância para o pronto-socorro. A Gabi ficou bem abatida com aquilo, né? Mas aí eu estabeleci, não, se é guerra, então é guerra que vai ter. E aí eu me dediquei profundamente. E a gente teve aquele período bem interessante, né, com os músicos, aqueles 2 anos, né, de 2011 e 12, aquele encontro em São Paulo que foi marcante, para mais de 200 músicos, que muitos aí de Salvador foram. Depois o encontro de músicos em Salvador, né, em 2013, e no final o encontro no Hebron, também de 2012. Então foi algo bem marcante para mim, uma unção que veio, né. Então, de forma resumida, quis dar esses 3 exemplos que de alguma forma podem incentivar, como diz aquela literatura, né, dos Timóteos e mestres, né? Eu acho que esse era o objetivo do vídeo. Então, espero que tenha contribuído para alguma coisa. Bom encontro para vocês e até a próxima.